Obrigada, Solange. Beijo, linda. Está ouvindo? Boa, Está Cristina, ouvindo. obrigada. Ótimo. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Ótimo, joia. O som tá ótimo. Que bom. Aproveita, estamos começando, compartilha, avisa que a live começou, avisa outros contatos. Solange, de onde você é? Aqui de Recife mesmo? O som tá ótimo. Ótimo. Olá, Gi! Seja bem-vinda! O pessoal tá chegando aqui nos dois perfis, que maravilha! Agora, clareou, maravilha! Hoje, Gi, beijo! Deise, Larissa, Patrícia. Gente, essa live vai ser muito especial. Eu digo muito isso, mas é porque eu realmente me surpreendo com os temas, né, Viviane, que surgem. E esse hoje em especial, falando sobre solidão e solidão a dois. Qual dessas duas vocês acham? Qual se sobrepõe à outra, na opinião? Rosângela, Gi, já falei, Deise. Há quem diga que a pior solidão é aquela em que realmente se está sozinho. E há quem diga que a pior solidão é a dois. Vocês que já estão online, enquanto a gente não inicia o nosso papo, a nossa conversa, o que é que vocês acham? Luísa Mota, seja bem-vinda. Leonardo? Muito bem. Aninha? Railma, seja bem-vinda. Olha. Escrevam pra Luísa. gente o que vocês acham. Luísa Mota, Estados Unidos ali, viu? Uau! Nova Luísa, York. seja bem-vinda. Bem-vinda, Luísa. Lembrando a vocês que nós estamos com os dois perfis ativos, tá? Tanto o meu quanto o de Viviane, porque a gente quer salvar essa live, porque a gente sabe que ela é muito especial para nós e para vocês. Com certeza. Então, estamos com os dois celulares, os dois perfis. Kelly Lima já disse, solidão a dois com certeza. Railma está aqui me cobrando o tema, lá vai. Bem lembrado. E aí nessas horas quem diz pra quem é um tema grande, né? Oi. Maria Vamos Luísa, lá. ali, linda. Luísa. Eita, Isadora. Isadora Ribeiro, linda. Bem-vinda. Vamos ver aqui. Coloquei. Fixar. Aí, Railma. Marinalva, seja bem-vinda. Viviane, Isadora. vamos ver lá. Deixa eu colocar aqui também. Minha Gente, querida. por medo de enfrentar a solidão, você tem permanecido numa solidão a dois? O que vocês dizem? E o meu já estava todo salvinho, ó. Viviane, olha só. Coloca lá. Permanecido. Ai, gente. Esse corretor. Railma, pra que você foi me cobrar, tá? Vai dar. Pronto. Pronto. Aqui. Viviane. Colocou? Estão vendo? Perguntei. Estão vendo? Tá saindo? Tá, né? Pronto, foi publicado. Eu só não consegui fixar o de Viviane, mas vamos lá. Vamos lá. Aline Faria, seja bem-vindo. Meu marido, seja bem-vindo à minha live. Esse assunto muito nos interessa.
Isadora está dizendo, minha querida Viviane. Pois é, Isadora, você é minha querida também. Gente, eu li algumas frases sobre esse tema de solidão e solidão a dois. Gostaria de compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês sobre esse tema. Se vocês concordam, se vocês discordam, e vocês vão participando ativamente pra gente, ok? Viviane, uma das frases foi a seguinte: a solidão a dois é um dos maiores tormentos da vida conjugal. Certo. Você, na experiência de terapeuta familiar e de casal de longas datas, né? Há pelo menos 14 anos. 14 anos, então tem aí uma bagagem muito grande nesse tema. O que é que você me diz em relação a essa frase, não só de acordo com o que você pensa, mas das pessoas que você recebe aqui no consultório? É lamentavelmente uma realidade, né? A gente encontra com frequência as pessoas, né, os casais que chegam e que trazem uma fala de que se sentem a sós, a dois, né? Que existe uma falta de comunicação, de companheirismo, de cumplicidade, porque nem sempre a pessoa sozinha ela está, na verdade, em solidão. Muitas vezes a gente está a sós, né, ou a sós, mas a gente está em nossa própria boa, excelente, maravilhosa companhia, com a liberdade da gente fazer o que quer, o que não quiser, sair, vir, tudo mais. Mas quando a gente está acompanhado e a dois, e não existe a presença do outro na nossa vida, é realmente um sentimento de solidão. E esse sentimento, ele é muitas vezes doído, sofrido, porque não é pensado para ser assim, né? A vida a dois, ela é pensada, desejada para ser vivida a dois, com alegria, com presença, com participação. Então vai na contramão, né, do desejo de se viver bem a dois. Isso. Há também uma frase que diz o seguinte: a solidão a dois é amar sozinho. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O que vocês acham? Escrevam. Aproveita, gente, esse tempo, porque a gente vai passar conteúdo para vocês. Mas quando vocês passam a demanda, que a gente consegue conectar com a sua dúvida, com a sua dor, com o seu sentimento, o proveito é quilometricamente maior e melhor. Então, há quem se sinta só numa relação porque já não tem o amor que gostaria de dar para corresponder ao amor que recebe. E há também a solidão a dois ao reverso, quando se quer muito um amor e não se sente correspondida com ele. Qual é, gente, a medida de tudo isso? Depende da minha expectativa em relação ao casamento. E hoje eu conversava com duas amigas sobre esse tema, porque uma delas achava que a outra, então a pessoa B, achava que a pessoa A vivia uma solidão a dois num casamento. E esta pessoa A disse que jamais suportaria uma vida onde ela se sentisse casada e numa solidão a dois. E, no entanto, qual das duas está certa? Quem das duas teve a percepção correta? Isso depende muito do que eu espero de um casamento, do que eu espero de uma relação a dois. Se para mim uma relação morna já está boa, ok. Se é a minha medida, se é a minha expectativa, se é aquilo que eu quero, se é aquilo que eu sonho numa relação, então sou eu que vou avaliar de acordo com o meu critério, com a minha expectativa em relação a isso. Não é de acordo com a avaliação de Viviane, de Eduarda, de uma terapeuta. Terapeuta nenhum vai chegar para você para colocar a realidade dela para que você siga. Isso. A gente não tem esse direito. Aliás, a gente não é nem permitido que se faça isso. Por quê? A gente costuma dizer no coaching, e isso se aplica à terapia também, território não é mapa. O território é a minha verdade, é a minha realidade. Não necessariamente a realidade das pessoas com quem eu convivo, porque cada um tem uma história, tem uma bagagem, cada um tem conceitos, princípios, valores diferentes um do outro, e cada um tem uma expectativa diferente em relação ao outro. E aí eu quero exemplificar e eu quero contextualizar para vocês com uma pergunta que eu recebi hoje, que dizia o seguinte: depois de 10 anos de convivência,
num casamento? Será que é muito romantismo da minha parte ou será que é muita besteira da minha parte querer que meu marido seja mais romântico, que ele seja mais delicado? Ou seja, no momento em que ela põe uma pergunta dessa para mim já está muito claro que a expectativa que essa mulher tem em relação ao casamento, em relação ao marido, é o amor romântico. Agora eu acho, sabe, Duda, dentro do que você está colocando, que existe aí muita expectativa no outro. No outro. Não é? E quando, na verdade, a gente precisa entender que é a nossa participação. Os relacionamentos, independente de quanto tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, são eternas, continuadas construções, atualizadas. Então, quem sou eu hoje? Quem fui eu ontem? Quem serei eu amanhã? Qual é o relacionamento que eu estou investindo para poder construir com o meu companheiro, com a minha companheira, a relação a dois de amor companheiro que nós vamos viver satisfatoriamente. Então, muitas pessoas, elas entregam no outro, ao outro, a tarefa, o trabalho, né, de me fazer feliz. Enquanto isso não é legal, você cria uma dependência, o outro, mesmo que ame, mesmo que deseje o melhor, mas nem sempre vai corresponder às suas expectativas. Cada um de nós, adulto, é que deve saber o que é que eu quero, o que é que eu estou fazendo na vida dele ou dela e juntos criarmos metas, objetivos, tempo para o casal, manter as baterias quentes, romantismo sempre, sempre, né? Então, intimidade, cumplicidade, participação, interesse, isso é verdadeiro, isso é real, isso é possível. Então, para a pessoa que me fez a pergunta, e eu disse que responderia hoje na live, depende, como Viviane diz, depende do que você deseja num relacionamento. Isso. Vamos supor, para a gente exemplificar, essa demanda que a gente recebe de uma mulher casada há mais de 10 anos que me pergunta se é muito bobo ou infantil ou pueril da parte dela querer um amor romântico. Supondo que Viviane veio de um relacionamento histórico familiar onde o romance era muito incentivado, desde a relação com os pais, relação entre irmãos, familiares e até com o companheiro, com o marido. Isso era muito incentivado e que ela valoriza muito isso. E vamos supor que a terapeuta B, Duda, é mais racional, é do tipo que não gosta de receber flores, porque entende que flores murcham rápido e não valem o investimento. Então, o que é que eu ou Viviane diríamos a uma situação dessa? Então, quer dizer que se ela fosse fazer terapia com a terapeuta A, que é romântica, ela iria endossar essa opinião dela. E se fosse com a terapeuta racional iria bloquear? De forma alguma. Exatamente. Em hipótese alguma. Não é a minha opinião, não é a minha história de vida, não é o meu repertório, nem é o repertório de Viviane. Claro. É o repertório individualizado de cada paciente que traz uma demanda. Então, quem pode responder essa pergunta é exatamente quem a fez. Isso. A autora da pergunta tem a resposta. E onde é que ela encontra isso? Num processo de autoconhecimento. É num mergulho interno. E é você ponderar qual a importância do romance para o meu relacionamento. Que peso eu vou dar a isso? E na falta dele, que peso tem as outras coisas que são boas? E aí eu vou medir. Qual das duas coisas é mais valiosa? Será? Não tem um romance, ok. Mas o que tem é tão valioso quanto o romance, ou até se sobrepõe ao romance, ou não, está muito abaixo do romance e não dá para medir, e o romance é realmente essencial. Cada relacionamento é único. Cada um tem a rotina, tem as regras, tem as características próprias. Características próprias. Cada casal tem a sua harmonia, tem a sua forma de viver. Então é muito temerário, por isso que aquele dito popular que diz: em briga de marido e mulher não se mete a colher, é no sentido de que ninguém pode direcionar. Não existe uma receita universal. Não existe uma receita e nem ninguém tem o direito de impor a visão que tem sobre aquele tema. Então, esta pergunta, se você estiver online, você mesmo é quem pode respondê-la.
E a gente contextualiza dessa forma para dar clareza a quem está nos ouvindo. Isso. Que qualquer dúvida que você tem, o que é que um terapeuta faz, o que é que um coaching faz, te ajuda a ter clareza. A gente vai conversar sobre a necessidade que o paciente, o casal, né, vai trazer. Então, a gente tem uma escuta atenta. Qual é a sua necessidade? Está sentindo falta de quê? De que forma você está contribuindo para essa situação na qual você está inserida, na qual você está criando e vivendo, né? E lembrar que sempre a gente pode aprender, a gente pode se tornar uma melhor versão da gente e a gente pode transformar a nossa vida e o nosso entorno. Agora, a gente precisa assumir a responsabilidade dessa construção. Porque se, de novo, aquilo que eu já disse, mas é importante, se eu apenas observo e digo, olha, mas ele não faz, ou então ela não faz, e eu faço o quê? Né? Então tem que ter a minha participação. Eu sou uma pessoa muito importante e eu preciso construir os objetivos junto com o meu companheiro, minha companheira, para que de fato a gente possa viver uma vida satisfatória. Então identificar o que é que na nossa relação está em baixa. Bora fazer com que isso cresça, bora investir. É trabalho, é foco, é objetivo, é investimento, gente. As coisas não existem, eu sempre digo, Duda sabe disso, né? A gente trabalha sobre isso. As relações, elas não existem prontas, elas nunca estão prontas, acabadas. Né? A gente está o tempo todo se transformando, aprendendo. Eu sou melhor do que ontem, eu sou melhor do que a semana passada, do que o ano passado. Então eu posso fazer melhor o meu casamento hoje. Então a gente escuta a necessidade do paciente, do casal e vamos ajudar a cada um encontrar a sua medida. Não é a nossa medida, né? É a medida do outro. O que é que você quer? Para onde você quer ir? O que é que está faltando para você de fato se sentir feliz? A Andresa coloca aqui, a falta de diálogo entre o casal é uma das Isso. causas da solidão a dois. Perfeito, Isso. Andresa. Perfeito. Perfeito. Você até parece que convive assim com a coach e com a terapeuta familiar em formação, né? Que você está muito sabida nesse assunto. Gostei, é isso mesmo. Oh, e um detalhe, só rapidinho, nem sempre a comunicação, ela comunica, né? Precisa ser uma comunicação ativa, clara, objetiva. A gente precisa saber se o outro entendeu, ouviu o que eu estou dizendo. Porque nem sempre a fala, ela diz. Então é muito importante que essa comunicação, ela seja efetiva, seja sincera, seja clara, para poder surtir efeito. Gente, e tudo comunica. O silêncio, Isso. Andresa, comunica. Isso. Então, quando eu silencio, eu estou comunicando algo. E que algo é esse? A gente precisa identificar. O silêncio, às vezes, é uma chateação. Às vezes, ele é um desprezo. Às vezes, ele é uma forma de dizer, não, me deixa comigo, me deixa um tempo para refletir, eu preciso de um tempo sozinho. Então, até o silêncio comunica. E muitas vezes a gente precisa saber o que aquele silêncio quer dizer. Isso. Né? E ele também é muito perigoso, porque se vem de uma chateação, de uma raiva, de um mal-entendido, e aí você vai juntando besteirinha por besteirinha e vai tornando uma besteirona que daqui a pouco torna-se a gota d'água tão chamada e tão falada, vem exatamente do silêncio. Porque engana-se quem pensa que o contrário e o oposto do amor é o ódio. Não, se tem ódio é porque tem amor ali plantado. Agora a indiferença... É verdade. O silêncio pode ser também uma forma de indiferença. Pode ser insegurança, pode ser ciúmes, ele pode ser muita coisa. E é por isso que ele precisa ser comunicado. Então, porque eu sei do meu silêncio, eu sei do que passa na minha cabeça, mas isso não é justo com o outro que não sabe o que eu estou pensando, nem sabe o que eu estou sentindo. Né? Então, Andresa, muito boa a sua participação. Andresa é minha amiga de trabalho, amigona do coração. Kelly Lima disse, agora entendi, não tenho medo de ficar sozinha, não fico numa relação assim. Muito bem. A gente precisa se dar o valor, a gente precisa escolher, a gente precisa saber que eu sou importante, eu preciso ter uma pessoa legal comigo. A gente precisa aprender a dizer não àquilo que não vale a pena. Os relacionamentos, as pessoas com todo respeito, ok. Se tiver valendo a pena, ok. Se não tiver valendo a pena, gente...
vamos em frente. A fila anda, a vida acontece, as pessoas se renovam e a gente pode viver melhor. Agora, antes disso, vamos trabalhar, vamos investir para que a gente possa fazer a nossa parte por inteiro, completa. E nunca lá na frente a gente dizer, mas e se eu tivesse feito, e se eu tivesse falado, se eu tivesse dito e eu não disse, e eu não falei, e eu não fiz nada. Então, né? Talvez aí venha um sentimento de arrependimento, né? Então a melhor coisa é, eu vou falar, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou acreditar, é o que eu quero, é o que eu sinto. E eu acho que esse é o caminho de todos nós, né? Que vale a pena de fato, né? O que é que vocês acham? A Aninha escreveu aqui, eu sou muito romântica, meu esposo é racional, mas trabalho muito isso com ele, sou casada há 3 anos. Aninha, o segredo é exatamente isso, é trabalhar a 2 essas questões. Trabalhar a 2, porque quando há um impasse, quando a relação não está legal, né? E quando chega aqui, Viviane, no consultório, o que é que acontece? Eu vislumbro 3 possibilidades. Ou o casal decide investir na relação e assumir o compromisso de mudar comportamentos. Isso. Segundo, o casal entende que não vai dar certo, que não estão dispostos a lutar por isso e decidem se separar. Certo. E há uma terceira opção, que é o tema da nossa live de hoje. Eles decidem continuar juntos, porém sem investir na relação, sem propor nenhuma mudança. E aí, um dos dois, ou até os dois, entram em sofrimento para preservar a relação. Esse é o tema central da nossa live. Alguém está em sofrimento, sozinha, ou até os dois em sofrimento, para preservar um relacionamento onde não se investe, onde não se dedica tempo, não se dedica amor, não se dedica atenção, não se investe. E aí o que é que acontece? Solidão a 2. Cada um começa a viver de forma independente, começa a já nem sentir falta do outro ou achar bom quando o outro está fora, porque se acostumou a ficar sozinho. Estabelecer uma rotina onde o outro não faz parte, porque, gente, cá para nós, as que forem mãe aqui, que estão online, sabem quanto custa criar um filho. E o custo que eu falo é de tempo, de dedicação, de investimento. Né? Então, às vezes é mais fácil você dizer, eu vou criar de qualquer jeito, eu não vou exigir que escove dente, eu não vou exigir que tome banho, que estude, porque dá trabalho. Então é melhor deixar a criança à vontade para que eu não tenha trabalho de fazer tudo isso. Mas qual é aplicada a uma relação a 2? Se eu não quero ter trabalho e investir no meu relacionamento, eu não vou dedicar tempo, eu não vou dialogar, como a Andresa trouxe a questão do diálogo, eu não vou ser companheira, eu não vou ter romance, não tem qualidade, gente. E aí entram os dois em sofrimento e pior, na ilusão de que estão casados ou estão namorando, estão vivendo uma relação onde existem nem 2 pessoas juntas, existem 2 metades em sofrimento. Exato. Sabe aquela coisa, Viviane, de dizer assim, é uma metade que encontra a outra e se completa? Eu discordo. É verdade. 100% disso. É verdade. Como é que eu acredito num relacionamento onde 2 pessoas inteiras unem vida, unem propósito, unem sentimento, mas as 2 estão inteiras e inteiras elas decidem viver juntas. Porque se eu estiver incompleta e quiser buscar no outro a minha completude, como Viviane colocou no início, eu estou colocando na mão do outro a solução da minha vida e eu estou dando ao outro a responsabilidade de corresponder à minha expectativa. Isso não é justo. Eu já gravei um vídeo sobre esse tema. Não é justo que eu crie as minhas expectativas e que coloque na mão do outro e diz, agora é com você. A sua missão é satisfazer as minhas vontades. Na maioria das vezes você vai se frustrar, né? Porque mesmo que o outro ame, mas ele não tem nem obrigação. Muitas vezes ele não sabe o caminho, ele não identifica, né? Ele quer fazer alguma coisa boa, bonita, bacana, mas na medida dele, no pensamento dele. E a gente agradece, mas nem sempre corresponde. Um outro detalhe que eu quero colocar aqui, essas pessoas que vivem sozinhas, uma solidão a 2, essa situação tende a se agravar. Então elas entram em depressão, elas começam a adoecer,
deixam de ter energia para todas as outras coisas, para sair, para viajar, para trabalhar, para viver outras funções. Então, viver a dois é de grande importância, mas viver bem, valendo a pena, contando com o outro, buscando essa companhia, esse amor companheiro, né? Então, acho que isso aí, de fato, faz essa grande diferença. Porque senão, gente, é realmente uma situação desgastante continuada. Eu sempre digo, Duda, que nem existe um fundo de poço, porque o fundo do poço, ele não existe, porque pode ficar pior sempre em qualquer situação. Como também é verdadeiro, não existe um teto. Se eu estou bem, posso ficar melhor. Se eu estou bem, posso ficar melhor. Então, tanto para cima eu posso mais, mas também para baixo é verdadeiro. Uma situação ruim, ela pode ficar pior. Sim. Então, a gente precisa ter esse entendimento, a maturidade e mais a decisão. Eu vou fazer a minha vida valer a pena. Eu vou fazer o meu relacionamento valer a pena. Né? Então, isso é tudo de bom e transforma a vida do casal e da família, né? Dos filhos ao entorno. Viviane, tem uma pessoa que é Fábio Antunes. Meu primo. Diga aí, Fabinho. E a minha também. Eu vou responder aos dois. Nesse momento, eu vou pedir licença a vocês para dar a minha visão sobre essa situação que Antunes trouxe. Ele colocou o seguinte: quando o desgaste é em casal, sim, mais fácil separar. E quando trata de relação de família, que você não tem muita opção de deixar de conviver. Relação com o irmão, por exemplo. Antunes, Viviane também vai responder essa pergunta. Deixa eu fazer a minha colocação aqui. Seguinte, eu não vejo nenhuma facilidade na separação de um casal. Eu creio na Bíblia, ela é minha regra de fé e de prática, e lá está escrito que deixará o homem, pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, eu não concordo que seja mais fácil separar, porque se são os dois que se tornam um, qualquer separação deixa marcas, deixa machucaduras, causa danos, e é como se levasse também um pedaço. Imagine você juntar vamos falar em objetos, com uma cola, vamos falar em super bond, e depois você tentar separar. Nem que seja a tinta, esse material, um ou outro vai perder ou até quebrar. Numa relação familiar, o que é que você consegue fazer? Você consegue fazer uma blindagem. No coaching nós temos ferramentas e nós te explicamos muito isso. Você pode usar uma blindagem de espaço e de tempo. Isso. Qual é o espaço de tempo que você vai conviver ou com um irmão ou com qualquer outro parente, um amigo, né, com quem você não pode deixar de conviver, um colega de trabalho, e a gente traz isso sobre relações tóxicas e nós falamos isso na nossa primeira live. Você pode espaçar esses encontros. E existe a temporalidade, quanto tempo esse encontro demora. Isso. Né? E esse é um tema que eu vou falar de um vídeo sobre o desafio dos encontros e reencontros familiares no Natal. Porque o Natal é uma data que, de certa forma, impõe um encontro de familiares, muitas vezes que não se entendem muito bem, que não se dão muito bem, e se unem com o propósito do Natal. E como é que é esse reencontro? É aí que surgem comentários do tipo, mas como é que você tá bem, você tá mal, eu esperava que você estivesse melhor, e a chateação, às vezes não dá nem atenção ao outro. Nesses relacionamentos a gente diz, a gente pode se blindar. Blindagem de tempo, blindagem de espaço, mas numa relação a dois, eu não posso optar por dizer, eu vou ali, já volto, fica aqui. Não, é uma construção em conjunto. Relação a dois, se há problema, é a dois que tem que ser resolvido. E a três, com um observador, no caso um terapeuta familiar, que está de fora, uma mediadora também, que tem condições de auxiliar o casal a encontrar a solução. Então, Aninha Ronaldo, eu concordo com você. Isso pode ser trabalhado dentro do casal, é nisso que a gente acredita e é nisso que a gente investe tempo. Ô Duda, eu queria, Fabinho, dar um acréscimo aí na fala de Duda, né? Duda especial Almeida, né, gente? Mas veja, Fabinho, nessa situação familiar, existe uma palavra que eu gosto muito de trazer nos meus atendimentos, que é o respeito. O respeito pelo outro, pela medida do outro. O outro, muitas vezes, ele não corresponde àquilo que a gente gostaria que fosse.
E pode ser meu irmão, pode ser minha irmã, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. A gente faz a parte da gente, você fica na paz, você faz a sua melhor parte e a gente aprende a respeitar a medida do outro, de um nível superior de consciência, com amor, com compreensão, com compaixão. E a gente permite que o outro se aproxime, se distancie, tenha o seu movimento de liberdade. Então, com respeito e com gratidão a cada um ser do jeito que é, a gente aprende a conviver. Então, faz parte de um bom relacionamento familiar a gente aprender a respeitar a medida do outro, as características pessoais do outro. E mais, sem julgar, sem condenar, né? Eu acho que é muito importante a liberdade de expressar cada um aquilo que sente, que pensa, que gosta, que acha. Então, primo, eu acho que o que Duda disse e mais um pouquinho do que eu estou dizendo talvez possa, né, ajudar aí a gente, enfim, viver melhor. E aí, Kika Caldas falando com beijo, você. Beijo, linda. Um beijo. Beijo para Filipinho, viu? Para você e ele. Eugênia, duas mulheres de valor. Obrigada, Eugênia. Obrigada, linda. Você também. É verdade. Gente, Viviane, outra frase aqui. Eu peguei algumas frases de pensadores sobre o assunto e olha só. Sim. O que vocês acham dessa afirmação? Éramos dois, nos tornamos um, separamos-nos em dois, achados, enfim, perdidos depois. Olha, profundo e aí, negócio, Viviane? hein? É muita poesia, né, gente? Muita beleza. Mas é verdade, né? É um processo. Eu acho que é muito importante, né, que a gente entenda que nada acontece. Gente, é assim, depois que a gente está com alguém, o que acontece com um, acontece com o outro também, né? Então a gente precisa ter esse entendimento de que quando a gente escolhe por amor, livremente, estar com alguém, viver com alguém, a partir desse momento, os dois presentes um na vida do outro. Claro que existe João ou Maria ou João, claro, mas os dois juntos é uma terceira pessoa que é a junção dessas duas. Então, dá importância ao que o outro pensa, ao que o outro sente, ao que o outro traz de conteúdo de educação, de formação, né? Da família de origem, da cultura, do seu país, da sua terra. Então, tudo isso é muito importante para aprender e para enriquecer. Imagina uma família, um casal, né, interracial, um casal diferente, um casal onde as diferenças, elas vão enriquecer esse relacionamento, né? E não mais ficar aquela, sei lá, a mesmice, a mesma coisa, né? Então a gente precisa aprender a lidar com o diferente e achar que o diferente é bom. O diferente é legal, não é errado. Ele é legal, ele é bom, ele enriquece a minha vida. E eu também vou enriquecer a vida do outro. E, gente, eu trago aqui também mais um pensamento que eu considero até uma poesia diante da profundidade e da sensibilidade que toca. E que é uma das razões pelas quais a gente escolheu esse tema tão especial que trata de solidão. E a frase diz o seguinte: às vezes sinto-me tão só em nós. Uma solidão a dois, estendendo os braços, implorando por abraços. Gente, que situação. Então, quando uma pessoa se coloca numa situação como essa, como é que está a autoestima de quem se submete a um relacionamento como esse? Isso, Duda. Não é? Como é que está? E essa autoestima Perfeito. Pode ser trabalhada sim. Claro. Tanto claro. o coaching quanto a terapia. Isso. O coaching tem ferramentas maravilhosas de psicologia positiva, de PNL, para trabalhar essa autoestima. Isso. Não necessariamente para conduzir uma separação, não. Para mim, claro. ela é a última solução. Isso. Né? Mas que para que essa pessoa que se submete a um relacionamento como esse e que diz exatamente, às vezes sinto-me tão só em nós, não é sozinha, é só em nós. Uma solidão a dois, estendendo os braços, implorando por abraços. Por que falta dor, essa né? correspondência? Que Que nível de dor? de Que nível de sofrimento. dor é esse? É. Então,
trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a autoestima. Investir em si. Investir em si. Porque senão, Viviane, chega a um ponto em que essa pessoa cede tanto para preservar esse relacionamento que ela acaba perdendo muito da identidade dela. Ela se descaracteriza. Se descaracteriza, não se reconhece, Isso. se anula. Se afasta de si. Ela se afasta de si. Ela Gente, se afasta da própria identidade. Perfeito. Olha só. A gente está perguntando aqui se por medo de enfrentar a solidão, você tem permanecido numa solidão a dois. Mas não há solidão pior do que aquela em que eu me afasto de mim. Eu já não me reconheço, eu já não sei mais quais são os meus valores, eu já não dou atenção, eu estou perdida, eu não sei quem eu sou, eu não sei fazer escolhas, eu não sei fixar parâmetros. Gente, investir no amor próprio para poder amar o outro. Andresa, mais uma vez, olha, nota 10, nota 10. Gena Couto, querida, linda. Você Luciano. me traz uma outra frase que diz: antes de abrigar, é preciso construir. Para que eu possa abrigar alguém, eu preciso primeiro construir esse abrigo em mim, essa fortaleza em mim, e aí eu vou estendê-la para construir o outro. Então, quando a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se eu não tiver amor por mim, qual é a qualidade do amor que eu vou oferecer ao outro? Exatamente. E se eu não me amar, se eu não tiver amor por mim, eu vou me sujeitar a esse vazio existencial. Uma solidão na companhia. Gente, presta atenção. É uma solidão na companhia. É uma ilusão de que se está acompanhado, mas na realidade é uma solidão na companhia de alguém. É horrível isso. É melhor sozinha ou sozinho, investindo, andando, aprendendo, estudando, viajando, saindo, amigos, né? Então tem um mundo para ser vivido, muito bem vivido, do que, com todo respeito, mal acompanhado, né, gente? Então vamos combinar que a gente é gente de importância, que a gente tem valor, que vale a pena ser feliz, que é verdade, que é real, que isso é verdadeiro, né? Então a gente precisa trabalhar isso, falar sobre isso. Porque a gente escuta, né, Duda? A gente já trabalha com muita dor e sofrimento, famílias, casais, mas a gente precisa lembrar e de falar. Estamos aqui para dizer isso para vocês. É possível, sim, viver bem, sim. É possível ser feliz a dois, sim. É preciso, sabe, dizer, falar, não ter medo, ou ter medo de enfrentar os medos. Porque isso é real, isso é verdadeiro, gente. Isso não é fantasia, não. Isso não é romantismo só de livro bonito pra gente ler, né? Isso é de fato concreto. Agora é uma construção, é trabalho, é dedicação, é tempo. Por exemplo, cadê tempo para o casal? Né? Cadê tempo para a cumplicidade, a participação? Como é que eu vou ouvir o outro? Eu tenho tempo. Como é que eu vou ouvir o outro no celular? Como é que eu estou conversando com o outro no celular o tempo todo? Como é que eu estou conversando com o outro, prestando atenção a outra coisa, se eu não estou com uma escuta ativa? A separação, o desgaste, não é no dia que o casal sai de casa ou alguém sai de casa. É um processo continuado de distanciamento. Então a gente tem que interromper, se dar conta e vamos intervir para o nosso bem, para o bem do outro, para o meu bem. E a gente poder transformar essa situação. Olha, Neide trouxe uma contribuição primorosa. Diga aí. O bom é encher o nosso pote de amor próprio. Isso. Isso, Neide, exatamente. Agora lembrando que esse amor próprio é para que ele também seja doado. Não para que eu seja represa. Eu vou me amar e apenas amar a mim mesma. Não. Eu vou ser, sabe... Sabe, as cataratas do Iguaçu não são lindas? Imagina toda aquela água jorrando de amor próprio doado ao outro. Isso. Né? Um amor saudável, um amor equilibrado. Isso. Então, que a gente não seja represa do amor. Né? Que a gente abasteça também o outro. E uma outra frase, Viviane, aqui, que também me chamou a atenção. Mileni, linda, saudade de você também, viu, linda? Diga. Kika Caldas perguntando, a outra live foi salva? Onde podemos ver? Foi salva, sim. Manda um direct pra gente, que a gente manda o link, ela tá no YouTube. Isso. Certo? A outra frase diz o seguinte, solidão só é liberdade.
Solidão a dois é escravidão. Gente, vou repetir. Solidão só é liberdade. Solidão a dois é escravidão. Porque se você está sozinho, não necessariamente você está sentindo solidão. Você pode sentir completude na sua companhia. Você pode se sentir muito bem com você mesmo. Precisa. Então, é a liberdade de dizer eu estou só, mas eu não me sinto sozinha. E eu transformo isso em solitude. É você estar em paz com a sua companhia. E aí você não precisa mendigar amor de ninguém, nem virar escravo de uma solidão a dois. Criar uma dependência. Para eu ser feliz, eu tenho que ter alguém? Não, eu tenho que ter a mim. Eu tenho que ter a mim. Mas eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu consigo prover e gerenciar a minha vida e a minha felicidade. Então, ter alguém, ótimo, bora. Para ser feliz, sim, vamos trabalhar, vamos investir, né? Isso vale a pena, entendeu? Mas se sujeitar por pouco, por nada, não vale a pena, gente. Márcia Castro, beijo, linda. Carol aí, Fernandes, linda, do estúdio. Sabe por que eu amo essas lives compartilhadas? Porque assim, a fala de uma traz um start para outra. E o seguinte, quando Viviane fala, né, em ser feliz, e eu lembrei do seguinte, num casamento, se eu casar e se eu me relacionar esperando que o outro me faça feliz, a tendência é que isso seja fadado ao insucesso. Mas se eu estou feliz e entro no relacionamento para fazer o outro feliz, e o outro também tem essa mesma intenção em me fazer feliz, aí tem a fórmula que dá certo. É verdade. Eu não preciso que ninguém me faça feliz, e eu entro disposta a fazer o outro feliz, e o outro na mesma intenção de me fazer feliz. Aí é nessas horas que a gente pode usar e deve a flexibilidade. É nessas horas que a gente faz acordo com muita facilidade, hein, Viviane? Você que é mediadora. Fica fácil fazer acordo quando eu não acho que estou saindo perdendo, quando eu não acho que eu estou em desvantagem, quando eu não acho que eu estou sendo prejudicada, lesada, quando eu tenho certeza de que eu estou bem, eu estou inteira. Como eu disse a vocês, uma relação para mim é aquela em que une, uma relação saudável, que você une duas pessoas que estão inteiras. Adultas, maduras, bem resolvidas consigo mesmas e que estão dispostas a fazer a outra pessoa feliz. Porque, gente, a boca fala do que o coração está cheio e os comportamentos, as atitudes também. Se eu estou cheia de amor dentro de mim, naturalmente eu vou oferecer amor a quem está comigo. Mas se eu não tenho amor próprio, se eu não tenho autoestima, se eu não tenho segurança, se eu mendigo a atenção de alguém, o que é que eu posso oferecer a esse alguém? Essa pessoa acho que está meio vazia, né? Não é? Então talvez precise dar uma olhada. Sandra, bem-vinda, viu? Você aqui com a gente. Aí a Isabela colocou, acho que isso acontece comigo. Isso o que, Isabela? Fala aqui pra gente. E Railma botou, solitude é liberdade, solidão é solidão. Quer seja sozinha, quer seja acompanhada, Railma. Complemento, certo. Exatamente também assim. Também acontece. Muito bom, gente. Também acontece, né? Isso. E aí, Antônio disse, eu não quis dizer que separação de casal era fácil, apenas que é diferente em relação à família, porque é alguém que vem de fora. Entendi, Antunes, ok. E aqui... Gina Couto já tá Gina, aí. estou adorando. Milene, saudade, Viviane. Vamos ver mais. Aqui. Pronto. Bom, gente, chegou o momento de vocês, porque a gente está caminhando para o tempo da live. E Aline, o tema de hoje é: por medo de enfrentar a solidão, você tem permanecido numa solidão a dois? Nós estamos muito próximos de encerrar essa live. A Isabela complementou: querer fazer a felicidade do outro. Isso. É isso aí, Isabela, prima amada. Só uma coisa, gente, rapidinho. Eu queria falar de um aspecto que eu particularmente considero muito importante, é o quanto eu acho que eu sou uma pessoa de boa companhia. O quanto eu acho e eu acredito que eu sou uma pessoa que o outro deseja me ter em sua companhia.
Então é muito importante que nós tenhamos a consciência do valor e da importância que nós temos. Então, à medida que eu vou oferecer a minha presença na vida do outro para viver um amor companheiro, eu preciso saber de mim. Eu preciso me tornar uma pessoa interessante, legal, simpática, agradável. Não é perfeição. Não é perfeição. Eu, Viviane Torquato, cheia de defeitos, dificuldades, né? Mas aprendendo, melhorando, investindo. O outro também. Então, nem eu espero do outro perfeição e digo logo, nem espero perfeição daqui. Agora, pode contar com investimento. Pode contar com melhorias, né? A dois. E aí os dois, com certeza, vão sair ganhando, né? E aí Neide diz o seguinte, Viviane, quando o outro não corresponde está vazio, ou a este vazio, como ajudar essa criatura a ter amor próprio? Olha, é hora de procurar profissionais, Isso. terapeutas, né, para que façam esse trabalho para conduzir esse processo de resgate desse amor próprio e dessa autoestima. Isso. Né? Porque isso repercute nos negócios, na escolha dos relacionamentos, em tudo. Em tudo. E aí, Neide, só mesmo um trabalho profissional, porque mesmo com todo o amor, respeito, carinho que os amigos têm, eles não têm condições porque falta a formação propriamente dita, profissional, né? Então, a gente procura o profissional de acordo com a necessidade. Eu não digo que Viviane fale e eu quero falar junto. Gente, por mais boa intenção que um amigo tenha, uma amiga tenha, um familiar, não tem o profissionalismo, não tem a técnica, não tem o conhecimento adequado. Então, a gente não pode se aventurar na vida do outro. Principalmente porque quando a gente aconselha, a gente quer impor a nossa visão de mundo. E não necessariamente ela está correta ou é adequada para aquela realidade, para aquela relação. Então, não adianta a boa intenção da amizade. É bom, porque a gente extravasa, a gente tem um ombro amigo, a gente compartilha dores e alegrias, é maravilhoso. Mas na hora de cuidar de nós, a gente precisa da mão de um profissional, de um especialista. E é na hora que você vai escolher esse profissional, eu também já falei em outro vídeo, que é extremamente importante você saber que profissional é esse, porque você chega, na maioria das vezes, fragilizada e essa pessoa tem um poder de interferir na sua escolha, impondo a visão de mundo dela. E não é assim que acontece. Ela tem que respeitar a sua visão de mundo e conduzir um processo para que você chegue à sua decisão de acordo com o que é importante para você e não o que é importante para o terapeuta que está te atendendo. Exato. Então, o respeito pelo outro, a medida do outro, o tempo do outro, o processo do outro, né? Então, precisa ter aí um desempenho profissional que só, de fato, um bom profissional realiza em qualquer área, né? Em qualquer área, né, Duda? Viviane, então, isso é muito importante que a gente diga, né? Os participantes dessa live hoje estão... Olha o que a Andresa falou também. Autoconhecimento é libertador. Terapia é vida. Olha! Palmas pra Andresa. Fala isso, espalha isso aí, Andresa, é verdade. Conversa de amigas é ótimo, é maravilhoso e traz saúde pra gente, porque a gente precisa colocar pra fora realmente. Mas nada substitui uma terapia, um processo com um profissional habilitado para te ajudar. Não brinca com a sua vida, leva a sua vida a sério. Exato. E não confia a condução dela a qualquer pessoa. Escolhe com critério, escolhe com carinho, com cuidado e com atenção, dando muita importância a isso. Vale a pena, gente. Vale a pena. David, beijo, meu querido, pra você. Amandinha, Roberta, Rosana Pitol. Eita. Gente, Vamos que lá. bom ter vocês aqui, né? Pessoal da Exuda, os meus alunos queridos e amados, né? Os pacientes, amigos, família, né? Que bom, que bom. Ficamos Roberta muito Castro, felizes, né? maravilhosa. Mais uma live muito legal. Eu fico imaginando se a gente tivesse uma live compartilhada, como é que estaria essa audiência, né? Porque está muito legal, estamos com os dois perfis, cada um como se fosse uma live individual e nós aqui juntas. Caixa, um beijo pra Isa você, Costa. viu? Então, Beijo. foi muito bom estar aqui com vocês. Se restou alguma dúvida, alguma sugestão para uma próxima live,
manda no direct nosso, acompanha nossas redes sociais, acompanha a Viviane Torquato, que é terapeuta familiar e de casal há mais de 14 anos. Eu sou coaching, practitioner em programação neurolinguística, sou cristã, futura colega, terapeuta familiar e de casal também. Estou fazendo a minha formação porque me apaixonei por essa área, me apaixonei. Então segue as nossas redes, acompanha nossos conteúdos, que nós publicamos conteúdos de qualidade semanalmente, e sugere temas para a próxima live. Nós amamos estar aqui com vocês. Beijo! Muito legal. Também.